Conheça mulheres incríveis que viveram ao lado de alguns dos criminosos mais perigosos do mundo. De Anna Genovese, a elegante esposa de um chefão da máfia, a Alice Granville, cujo charme não impediu sua vida ligada ao crime. Essas histórias são tão chocantes quanto fascinantes. Como essas mulheres acabaram com homens tão perigosos? E quais segredos escondem suas vidas? Prepare-se para histórias de amor, lealdade e escuridão. Mas antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o nosso trabalho e não perde os próximos vídeos. Anna Genovese. Nenhuma mulher da máfia nesta lista foi tão glamurosa quanto Anna Genovese. Ela foi a segunda esposa de Vito Genovese, um dos mafiosos mais poderosos de Nova York. Eles se casaram logo após o misterioso assassinato do primeiro marido de Anna, em 1932. Mas Vito talvez não imaginasse o quão polêmica sua nova esposa seria. Giovannina Anna Petillo, como era conhecida antes de virar esposa de mafioso, cresceu em Nova York, filha de imigrantes italianos. Aos 19 anos, casou-se com Gerard Vernotico, com quem teve uma filha. Gerard era padeiro. Anna, dançarina em um clube noturno. Não se sabe exatamente quando Anna conheceu Vito Genovese, mas ela logo chamou sua atenção. Após a morte de sua esposa por tuberculose em 1931, Vito se interessou por Anna. Em março de 1932, Gerard foi encontrado morto, estrangulado. Ninguém foi condenado, mas o informante da máfia, Joseph Valachi, alegou que Vito foi o autor do crime. Anna Genovese e seus clubes. Anna usou suas conexões com a máfia para abrir refúgios voltados à comunidade LGBTQIA+. Ela passou a comandar clubes gays e bares de drag queens, usando o apoio da máfia para manter a polícia longe. Em troca, repassava parte dos lucros. Seu primeiro clube foi fundado em 1939 e recebeu algumas das maiores drag queens da época. Mais tarde, ela se tornou coproprietária do famoso 181 Club, apelidado de Copacabana Gay. Enquanto isso, Vito era exilado na Itália, o que foi perfeito para Anna. Com ele longe, ela pôde explorar sua sexualidade com mais liberdade e teria tido diversos relacionamentos com mulheres nesse período. Mesmo quando Vito retornou aos Estados Unidos, em 1945, Anna deixou claro, estava decidida a viver sem ele. Continuou cuidando dos clubes e criando a filha até sua morte, em 1982, após um AVC. Linda, inteligente e independente, Anna Genovese marcou a história da máfia de um jeito único. Jerry McGee e a máfia de Las Vegas. Jerry McGee se destacou como uma das mulheres mais belas da máfia, esposa do notório Frank Lefty Rosenthal. Criada na pobreza em Sherman Oaks, na Califórnia, ela e a irmã faziam bicos para sobreviver. Segundo sua irmã Bárbara, Jerry odiava ser pobre mais do que qualquer coisa. Tentou várias carreiras após o ensino médio, mas nada dava certo. Até que se mudou para Las Vegas. Lá trabalhou como garçonete e dançarina e descobriu que podia ganhar até $500 mil por ano vendendo fichas de cassino. Foi então que atraiu a atenção de Frank Rosenthal, que disse: "Ela é a mulher mais bonita que já vi." Mas o relacionamento deles estava longe de ser um conto de fadas. Rosenthal nem tinha certeza se Jerry o amava. Ela tinha outros pretendentes em Nova York e na Califórnia e não queria sair de Vegas. Foi só por insistência de um amigo que ela topou casar com Rosenthal. Afinal, ele era rico e morava na cidade que ela amava. Segundo ele mesmo, Jerry amava dinheiro e ele a oferecia segurança. Ela se tornou esposa de mafioso, mas não era o tipo de mulher que sonhava com lar e filhos. O fim de Jerry McGee não demorou muito para Jerry se envolver com Tony Spilotro, associado de Rosenthal, um caso que acabaria com o casamento. A relação dos dois ficou insustentável. Pouco tempo depois, Rosenthal sofreu um atentado. Seu carro explodiu. Ele sobreviveu, mas o recado estava dado. Semanas depois, Jerry McGee foi encontrada desacordada no saguão de um hotel em Beverly Hills. Suas pernas estavam cobertas de hematomas. Ela havia ingerido uma dose letal de cocaína, Valium e uísque. 3 dias depois, morreu no hospital. Jerry buscava riqueza e poder ao lado de um criminoso e encontrou um destino trágico. Darcy Brudos, esposa de um serial killer. Darcy foi casada por 8 anos com o assassino em série Jerome Brudos, sem jamais denunciar nada. Mesmo quando garotas começaram a desaparecer e ele trouxe um seio humano para casa, como se fosse um peso de papel, Brudos era completamente perturbado e Darcy, claramente, também tinha problemas. Ela obedecia a tudo. Ele a obrigava a ficar nua o tempo todo, usando apenas salto alto dentro de casa. Proibia-a de entrar em certos cômodos. E esses cômodos tinham paredes tão grossas que ela dizia nunca ouvir nada. Mesmo quando ele pendurava garotas em ganchos no teto, vestia-se como elas e as estrangulava. Darcy sabia
sabia que ele gostava de se travestir. Já o tinha visto com roupas íntimas femininas. Mas mesmo quando testemunhas descreveram o assassino como um homem alto, vestido de mulher, ela não falou nada. Fechou os olhos quando viu fotos de mulheres nuas sendo reveladas. E quando ele saía à noite para invadir gavetas de calcinhas de desconhecidas. As autoridades suspeitaram que ela sabia de tudo e aprenderam por cumplicidade. Pupeta Maresca, a bela e vingativa Pupeta Maresca, era uma rainha da beleza e uma assassina. Ela matou o homem que mandou matar seu marido, membro da máfia italiana. Seu nome real era Assunta Maresca, mas ficou conhecida como Pupeta, a pequena boneca, por sua aparência marcante. Criada no berço do crime, era sobrinha de um chefão local e sua família, os Lampetielli, era temida por sua habilidade com facas. Aos 19 anos, venceu um concurso de beleza e chamou a atenção de Pasquale Simonetti, mafioso da Camorra. Casaram-se, mas pouco tempo depois, Simonetti foi morto por rivais. Pupeta estava grávida de 6 meses e tomada pelo luto, mas também por fúria. Com a ajuda do irmão, rastreou o mandante do crime e o executou a tiros, 29 vezes em plena luz do dia. O julgamento foi um espetáculo. Como uma mulher tão jovem e linda podia cometer tal crime? Muitos a chamavam de a diva do crime. Lilian Del Duca, a rainha dos Bonanno. Lilian Del Duca era mais do que uma esposa de mafioso. Era conhecida como a rainha dos Bonanno e temida até pelos próprios mafiosos. Nascida no bairro do Brooklyn, conheceu Anthony Gaspipe, Casso ainda adolescente. Casaram-se em 1968. Tiveram 2 filhos e viveram uma vida de luxo, mas também de segredos. Embora estivesse sempre ao lado do marido, Lilian se mantinha distante dos crimes dele, pelo menos oficialmente. Casso era subchefe da família Lucchese, violento e poderoso. Apesar de suas várias infidelidades, ele dizia: "Nunca amei outra mulher além de Lilian." Mas tudo mudou quando ele foi preso na casa da amante, Bilotti. Lilian sentiu-se traída, violada, usada. A mulher forte da máfia foi devastada por dentro, mas nunca se curvou publicamente. Judith Malson, casada com um monstro sem saber. Quando a polícia revelou a identidade do temido assassino de Green River, ninguém ficou mais em choque do que Judith Malson, a esposa dele. O nome do assassino? Gary Ridgway, o serial killer mais prolífico dos Estados Unidos. Judith o conheceu em 1985 em um bar de Seattle. Achou que ele era o homem perfeito, educado, bonito, trabalhador, gentil, e ele a tratava como uma dama. Ela não sabia que naquela época ele já matava dezenas de mulheres. Ridgway confessaria depois: "Matei tantas que perdi a conta." Foram 49 condenações, mas suspeita-se de mais de 70 vítimas, todas prostitutas ou garotas fugitivas. A primeira vez que Judith foi à casa dele, achou estranho. Não havia carpete e ele dormia em um colchão direto no chão. Ridgway disse que os antigos inquilinos tinham estragado tudo. Mais tarde ela descobriria: o carpete e a cama tinham sido ensanguentados por vítimas assassinadas ali. Quando descobriu a verdade, Judith mergulhou em depressão, álcool e remédios. Seu mundo tinha desmoronado. Kathy Wilson, prisioneira do medo. Kathy Wilson se casou com Peter Tobin, um homem que mais tarde seria identificado como um dos criminosos mais perigosos do Reino Unido. Ela tinha apenas 16 anos quando entrou nesse relacionamento, marcado por controle extremo e manipulação psicológica. Tobin mantinha Kathy isolada, monitorando seus passos e limitando suas interações com o mundo exterior. Com o tempo, comportamentos estranhos e perturbadores começaram a surgir, mas Kathy, jovem e sem apoio, não sabia a quem recorrer. Ela viveu anos sob intimidação constante, com medo de fugir ou contar a verdade. Só após a prisão de Tobin, veio à tona o histórico chocante de crimes que ele havia cometido. Kathy, finalmente livre, teve que reconstruir sua vida depois de anos de sofrimento. Sua história é um alerta sobre os sinais de abuso e a importância do apoio e da denúncia. Se está curtindo essas histórias incríveis, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo caso. Carol Hoff foi esposa de um dos piores assassinos da história, John Wayne Gacy. Ela se casou com ele em 1972, justo na época em que Gacy deixava de ser apenas um abusador para se tornar um serial killer. É quase inacreditável que Carol não tenha percebido. A casa vivia com um cheiro horrível vindo do porão. Gacy dizia que era por causa de ratos mortos, mas na verdade eram corpos escondidos ali. Vários jovens da região estavam sumindo. Alguns, inclusive, eram conhecidos de Gacy. Em 1975, ele disse à esposa que era bissexual
homossexual e que nunca mais teria relações com ela. Passou a sair tarde da noite e trazer rapazes para casa. Carol só descobriu a verdade anos depois. Gacy já havia sido preso antes por abuso, mas ninguém imaginava o que ele escondia debaixo da casa. Já deixou o like? Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias chocantes como essa. Charlotte Denninger, conhecida como Lottie Call, foi casada com Vincent Mad Dog Call, um dos mafiosos mais violentos da máfia irlandesa. Nascida em 1899 em Nova York, Lottie era decidida. Em 1931, foi presa junto com Call após encontrarem uma arma ilegal em seu quarto. A arma era dele, mas Lottie assumiu a culpa. Seu amor e lealdade por Mad Dog eram absolutos, mas esse amor teve um preço. Em 1933, ela foi presa após atirar acidentalmente em um pedestre no Bronx. Cumpriu 10 anos de prisão. Ao sair, desapareceu completamente. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Sumiu sem deixar rastros. Uma sombra da máfia. Julie Baumeister parecia ter uma vida comum. Conheceu Herb na universidade em 1967. Ele era educado, bonito e republicano como ela. Casaram-se em 1971 e tiveram 3 filhos. Mas Herb escondia um segredo macabro. Em 1993, a polícia investigava desaparecimentos de homens gays. Um sobrevivente contou que foi levado por Brian a uma mansão, onde quase morreu asfixiado. A polícia ligou os pontos. Brian era Herb. Julie foi alertada pelas autoridades. Ao confrontá-lo, ele negou tudo. Julie acreditou, até que seu filho trouxe um crânio para casa, achado no quintal da família. Herb disse que era do pai, médico, mas Julie não se convenceu. Quando ele viajou, permitiu a busca policial. Encontraram restos de 11 homens enterrados. Julie ficou devastada. Como ele pôde nos amar e fazer isso? Paula Dietz parecia ter uma vida perfeita. Casou-se com Dennis Rader em 1971. Tiveram 2 filhos e moravam em Wichita. Rader era visto como um homem de família, mas por trás da fachada escondia um monstro. Ele era o temido assassino BTK. Entre 1974 e 1991, matou pelo menos 10 pessoas. Paula sempre disse que não sabia de nada. Para ela, ele era um bom marido e pai. Mas a polícia encontrou um poema sinistro, escrito por Rader sobre uma vítima. Quando Paula leu, ficou apavorada. Rader mentiu, dizendo que era um trabalho escolar. Pouco antes da prisão, Paula teria dito: "Você escreve como BTK." Ela ficou em choque ao descobrir a verdade. Pediu o divórcio no mesmo ano da prisão e nunca mais falou publicamente sobre ele. Victoria DiGiorgio casou-se com o mafioso John Gotti. Conheceram-se num bar no Brooklyn nos anos 1950 e se casaram em 1962, tendo 5 filhos. Enquanto Gotti ganhava fama como chefe da máfia, Victoria mantinha-se discreta e reservada. Ela sabia com quem estava casada, mas sempre tentou manter os filhos longe disso. Infelizmente, não conseguiu evitar o destino. Um dos filhos, John Gotti Jr., seguiu os passos do pai e liderou o clã Gambino. Victoria declarou numa entrevista: "Criei meus filhos praticamente sozinha. Johnny esteve ausente por anos. Isso me destruiu. Me senti traída. Preferia que ele tivesse outras mulheres." Mesmo assim, ela ficou ao lado de Gotti por 40 anos. Até sua morte na prisão, em 2002, Helena Popkova era casada com Mikhail Popkov, policial exemplar, marido dedicado. Ao menos parecia. Durante anos, ela jamais suspeitou de nada. Enquanto cuidava da casa e da filha, Mikhail saía à noite dizendo que estava de plantão. Mas na verdade, saía para caçar vítimas. Ele oferecia carona para mulheres sozinhas. Depois as levava para florestas, onde as matava brutalmente. Mais de 80 vítimas foram atribuídas a ele. Helena disse em entrevista: "Nunca imaginei que dormia ao lado de um monstro." A filha também se recusava a acreditar. Ele era gentil, carinhoso, meu herói. Só depois da prisão é que a verdade veio à tona. Mikhail confessou os crimes com frieza. E Helena, em choque, pediu o divórcio imediatamente. "Minha vida inteira foi uma mentira", disse ela. Essas mulheres viveram com monstros, algumas vítimas, outras cúmplices, mas todas fazem parte de histórias arrepiantes. Se esse vídeo te chocou, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino. Histórias como essas, só aqui.